Bom, pessoal, vamos voltar então a falar um pouquinho sobre o tema 6. A gente está na página 38 do nosso livro, então, de Ciências. E a gente vai falar um pouquinho sobre o surgimento e extinção de espécies no nosso planeta. A gente sabe que o planeta Terra nem sempre teve essa habitação que existe hoje, né? Não só habitação, mas em relação à quantidade de gases, aos tipos de gases. A gente viu aí nas outras aulas de ciências, que a gente fez até dentro de sala de aula ainda, nós falamos um pouquinho da atmosfera primitiva, né? Que o Parin Haldane, na verdade, eles criaram aí algumas hipóteses do que poderia ter existido na atmosfera primitiva, e Miller e Ray fizeram experimentos para poder comprovar que os seres vivos podem ter sim surgido nos oceanos primitivos de alguma forma, e que nós acabamos chamando os primeiros, entre aspas, seres vivos de coacervados, que na verdade são proteínas aglomeradas. A gente acredita que eram aglomerados aí, junções de proteínas que deram origem às primeiras bactérias aí, né? Aqueles seres procariontes, bem dos primórdios. O que a gente precisa entender um pouquinho dessa aula de hoje, que é importante a gente saber que a Terra, ela continua de novo. A gente está falando sobre transformações que ocorrem no planeta. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as transformações dos seres vivos. Então a transformação aí de populações realmente, né? Nem sempre a Terra teve o que tem hoje. Então, a gente sabe que a diversidade dos seres vivos no planeta Terra é imensa. Para vocês terem uma ideia, a gente só conhece 2% dos seres vivos dos oceanos, né? Então, se a gente for parar para pensar o que existia antes e o que existe agora, é meio surreal até falar, porque, poxa, professora, se a gente só conhece 2%, como é que a gente sabe disso? Então, estudo de evidências, de fósseis, eles são extremamente importantes para o pensamento científico, as observações, né? O método do pensamento científico é quem faz a gente aí acreditar que todas essas evidências, elas funcionam como provas, né? Então, vou falar um pouquinho aí de algumas coisas que podem ter acontecido. Se a gente parar para pensar, o gás oxigênio, por exemplo, que é um gás extremamente importante para a sobrevivência, para a nossa sobrevivência, né, aqui no planeta Terra. Nós somos aeróbios, precisamos do oxigênio para respirar, para fazer respiração celular, na verdade. A gente capta o oxigênio, o gás oxigênio da camada atmosférica, e a gente coloca esse gás lá dentro das nossas células, né? Através aí do nosso sangue, a hemoglobina, ela gruda nesse oxigênio e leva ele para dentro das nossas células, que ele vai dentro da mitocôndria. E lá ele participa de um ciclo gigantesco chamado de ciclo de Krebs, onde ele vai reagir aí junto com outros componentes químicos e vai fazer as funções que ele tem que fazer. E se a gente não tiver o oxigênio, a gente não consegue produzir aí a energia, que a gente chama de ATP. Só que nem sempre a gente teve oxigênio no nosso planeta. E acreditem vocês que o oxigênio já pode ter sido causa de uma grande extinção. De uma grande parte da população aí, das populações que viviam no planeta Terra, elas nunca tiveram contato com o oxigênio. E quando esse gás começou a aparecer na atmosfera, ele começou a eliminar populações, porque ele era tóxico para essas populações, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre essas grandes extinções, os principais causadores aí que os grandes cientistas acreditam. E se a gente for parar para analisar, às vezes a gente tem medo, a gente fala da sexta grande extinção que está ocorrendo por causa do aquecimento global. Professora, vai acabar a vida no planeta Terra, né? Que vocês me fazem essas perguntas aí constantemente. Não vai ser a primeira vez que isso vai acontecer, né? Aliás, vai ser aí, a gente acredita que a sexta vez. Então vamos entender um pouquinho sobre esse gráfico que ele foi construído aí por muitos estudiosos. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre há mais ou menos 540 milhões de anos. Então deixa eu só fazer uma linha do tempo aí um pouquinho antes para vocês compreenderem melhor. Que a Terra existe há 4,6 bilhões de anos, certo? E a gente acredita que o primeiro ser vivo, ele existiu no planeta Terra há
3 bilhões de anos, né? Que foram a gente acredita que aí as células começaram a se organizar, essas proteínas começaram a se organizar e tal, e de alguma forma essa organização, ela foi aí caminhando para ter uma explosão de vidas a partir de 550, 540, 500 milhões de anos, tá? Então, assim, observem que não tinha nem a Pangeia, tá? A gente não tá falando de Pangeia ainda não. Vou sentar aqui pra aparecer e não ficar só a minha cabeça pra cima, né? Observem que a gente tinha aí o movimento do continente da Terra, era muito diferente do que a gente conhece, e que a gente acredita que nessa época aí nós tínhamos os seres procariontes, e esses seres procariontes, eles eram fotossintetizantes, né? Então eles faziam, na verdade, 2 processos, um chamado de quimiossíntese e outro chamado de fotossíntese, um pouquinho mais pra frente. O que era a quimiossíntese? Essas bactérias que existiam aí nessa época, elas retiravam de algumas substâncias químicas, por exemplo, do sulfeto de hidrogênio, elas conseguiam produzir o próprio alimento delas através da quebra dessas ligações de sulfeto de hidrogênio. E com essa quebra, elas começaram a liberar na atmosfera gases, por exemplo, como o gás carbônico. E esse gás carbônico, ele foi então enriquecendo a atmosfera, e aí seres foram se adaptando a esse gás carbônico, foram retirando esse gás carbônico então, e aí devolvendo então como produto para a atmosfera o gás oxigênio, tá? Então a gente acredita que primeiro houve um processo chamado de quimiossíntese, onde esses micro-organismos, eles quebravam então moléculas químicas, que a gente chama de moléculas inorgânicas, e eles começaram a depositar então como produto na atmosfera o gás carbônico. E aí vieram alguns seres vivos então, que a gente chama de seres fotossintetizantes, que aí sim esses caras, eles retiram o gás carbônico da atmosfera, junto com a presença de luz solar, conseguem produzir o próprio alimento dele, e aí o produto que ele vai então liberar para a atmosfera agora é o gás oxigênio. Só que é claro que para isso acontecer, pessoal, demoraram milhões de anos, né? Não foi um processo rápido, um processo muito demorado. Bom, então, nessa época aí a gente acredita que mais ou menos a esses 500 milhões de anos a gente teve aí a existência de grandes moluscos e artrópodes. Para vocês terem uma ideia, né, a gente vai estudar moluscos e artrópodes esse ano. Eu vou só dar um exemplo para vocês que, por exemplo, a gente tem grupos de artrópodes chamados de insetos, né? A gente tem grupos chamados de crustáceos, de aracnídeos, escorpionídeos, né? Então todos eles são artrópodes. Artrópodes são aqueles seres vivos que têm os pés articulados, ok? Eles começaram então a ter uma grande aí, começaram a ter um domínio aí do espaço da Terra então nessa época. E também aconteceu de surgirem os moluscos, que são aqueles seres vivos que têm o corpo mole, realmente lesmas, caracóis, né? Os polvos, E eles então começaram aí a dominar essa época, e vocês terem uma ideia que o sucesso foi tão grande deles nessa época que tinha uns que tinham tamanho de carros, para vocês terem uma ideia, eram gigantescos, né? Bom, e aí? E aí o que aconteceu? Então essa foi a história de quando a gente tem o domínio da vida na Terra. Então agora a gente começa a ter de fato essas modificações da atmosfera principalmente, né? Causando aí então alterações propriamente ditas na Terra, que vai afetar diretamente, que afetou, na verdade, diretamente os habitantes. Então, há mais ou menos uns 440 milhões de anos, o que nós tivemos aí? A primeira grande extinção. O que aconteceu nessa primeira grande extinção? Então, devido a todas essas mudanças que eu falei para vocês, ocorreu um resfriamento global, que a gente acredita, e as placas tectônicas também se moviam, né, galera? Desde que a Terra é terra, as placas tectônicas se movem, né? Então, o movimento das placas tectônicas associado aí a um resfriamento global, ele acabou alterando, então,
as condições de vida da maioria das plantas e dos animais. E o que aconteceu? Peixes que eram muito adaptados às condições climáticas daquela época, devido a esse resfriamento, eles acabaram entrando em extinção, morreram, não tinha como. Não dá tempo, né, na verdade, de você conseguir uma adaptação. Na verdade, não é que a gente se adapta ao meio ambiente, o meio ambiente seleciona os melhores adaptados. Então, quando a gente fala, não dá para o cara se adaptar, então ele acaba tendo uma morte de toda a sua espécie. Isso a gente chama de extinção. Bom, essa foi então a primeira grande extinção, e aí a gente vai então para mais ou menos aí 350 milhões de anos, onde a gente acredita que um novo resfriamento dominou o planeta Terra, né? E que na verdade isso pode ter sido causado também. A gente acredita que isso aconteceu, uma colisão de um asteroide que pode ter contribuído por um novo resfriamento, tá? Então, 100 milhões de anos aí praticamente para frente, até um pouquinho mais, a gente teve de novo um resfriamento e que a gente acredita que foi causado pelo impacto de um asteroide na Terra, tá? E aí, de novo, uma mudança drástica em todo o habitat e aí, de novo, uma outra extinção em massa. Então, plantas e animais que estavam adaptados ao ambiente seco, já, porque nessa época a gente já tinha aí os anfíbios, né, que já estavam adaptados aí a essa vida dupla, então vivia dentro de água e dentro de água e já no ambiente terrestre. Muitas espécies de anfíbios entraram em extinção por conta dessa mudança drástica aí, de novo, da temperatura da Terra. Bom, indo um pouquinho mais para frente, a gente chega a aproximadamente 250 milhões de anos, onde nós tivemos aí a terceira grande extinção. E o que provavelmente causou essa terceira grande extinção aí? Provavelmente, de novo, um outro asteroide atingiu o nosso planeta. E aí ele fez com que muitos vulcões entrassem em erupções assim simultaneamente. E a gente sabe que gases saem de dentro desses vulcões, né? E esses gases, então, foram soltos na atmosfera, se acumularam aí de uma forma repentina e levaram a um grande aquecimento global. Então, olha só. A gente veio de 2 resfriamentos, né? A Terra virou aí 2 vezes bola de gelo e agora a gente tem um aquecimento global gigantesco. Ó, lembrando, galera, a gente vai falar um pouquinho disso já, mas nós estamos passando de novo por um aquecimento global. Só que nessa época aí, a gente acredita que que foi um asteroide que causou isso, tá? Então ele causou uma alteração gigante aí com um asteroide muito grande, né? Que acabou levando a vulcões a entrarem em erupções simultaneamente e que vários gases foram liberados. Isso é um processo, vamos dizer, claro, que foi provocado pela queda de um asteroide, mas não teve ação do homem, né? E olha, a gente está falando de mais ou menos entre a segunda e a terceira grande extinção, a gente está falando de quase, de novo, 100 milhões de anos. Poxa, vamos falar um pouquinho da ação humana já? Mas não vai chegar, vocês vão ver que não vai chegar nem aos pés desse número 100 que eu tô falando. Opa, desculpa aí. Bom, falar um pouquinho sobre agora esses 200 milhões de anos. 200 milhões de anos, a gente já falou um pouquinho sobre ele na aula passada. Pangeia, se a gente olha essa figura, a gente não pode deixar de lembrar da Pangeia. Essa época aí já existiam dinossauros, né? E ocorreu novamente há mais ou menos 200 milhões de anos. Claro que a gente não tinha uma diversidade gigantesca de dinossauros como teve aí entre 150 milhões e 70 milhões de anos, mas nós tivemos um aquecimento global de novo, provocado então por gases de efeito estufa, também de atividade de vulcões. Mas aí a gente acha que não teve um asteroide que acometeu a Terra e nada, foi realmente uma grande atividade vulcânica que a Terra passou, tá? Que aconteceu no planeta
enfim. E esses gases, quando eles são liberados, eles causam uma alteração da atmosfera. Então, olha como a atmosfera ela foi se modificando desde a época lá que nós falamos, né? De 4,6 bilhões de anos. Então, desde que a Terra começou a se formar, a atmosfera definitivamente ela não é a mesma. Ela acabou sofrendo aí grandes alterações. Um pouquinho mais pra frente, a gente vai ter aí a quinta grande extinção. Essa quinta grande extinção é a extinção que nós mais conhecemos nos dias de hoje, que todo mundo fala, que foi a grande extinção dos dinossauros. Por que ela ocorreu? De novo, galera, a gente acredita que um impacto de um asteroide, então assim, quando a gente fala impacto de um asteroide, a gente está falando de um negócio gigantesco que atinge a Terra, né? Esse asteroide, ele atingiu o planeta Terra de uma maneira tão drástica, tão brusca, que ele acabou levantando muita poeira. Então, uma nuvem poeira gigantesca ao redor do planeta, ela foi suficiente para bloquear a entrada do Sol, galera. E aí, bloqueando a entrada dos raios solares, as plantas deixaram de fazer fotossíntese. Com isso, todos os grandes répteis, né, todos os répteis que eram aí herbívoros, não tinham mais comida, né? Então eles começaram a morrer. E é óbvio que os répteis que se alimentavam dos herbívoros, os carnívoros, eles acabaram ficando sem comida também. Então foi uma grande extinção dominó, foi uma cadeia gigante. Então acabou a luz solar, acabou planta, acabou herbívoro, acabou carnívoro e foi acabando, né? Por isso que a gente fala que essa grande extinção em massa, eu acredito que se não fosse isso, a gente teria dinossauro até hoje, né? Mas acabou acontecendo, essa poeira, ela foi o fator determinante, né? O que a gente acredita aí através de estudos, e essa foi então a quinta grande extinção. Os humanos existem na Terra, só para a gente poder fazer aqui uma observação na aula importante, eles existem há cerca de 200 mil anos, né? A humanidade. E aí a gente acredita que tudo de acordo com a evolução, né? As adaptações, seleção natural, nós chegamos até aqui. 200 mil anos. A gente está falando de coisas que aconteceram em milhões de anos. E se a gente parar para levar em conta, a sexta grande extinção, a gente acredita que ela já começou, né? A sexta grande extinção, a gente fala em um novo aquecimento global. Só que esse aquecimento global que a gente fala hoje, ele é causado pelos seres humanos, né? Então, vou falar um pouquinho da camada de ozônio só para vocês terem uma ideia. Conforme foi sendo liberado o gás oxigênio na atmosfera pelos seres fotossintetizantes, como eu falei lá no comecinho dessa nossa aula, esse oxigênio, ele teve uma combinação extraordinária de três átomos, né, na camada de ar que envolve o planeta, formando uma camada muito importante na estratosfera chamada camada de ozônio. A camada de ozônio, para vocês terem uma ideia da importância dela, ela bloqueia cerca de 99% dos raios ultravioletas que são emitidos pelo Sol, principalmente os raios A e B, ultravioletas A e B, né? São os mais conhecidos aí, são os mais nocivos. Os seres humanos, na década de 80, a gente conseguiu fazer vários buracos na camada de ozônio devido a um gás que nós utilizamos, que é um gás que ele era, na época, ele era utilizado, por exemplo, para motor de geladeira, para ar-condicionado, né? Às vezes desodorante também tinha, ele chamava CFC, na verdade ele chama porque ele existe até hoje, clorofluorcarboneto. Esse gás, ele subia, então quando a gente usava desodorante, por exemplo, no motor da geladeira, ele subia, se acumulava e desfazia as ligações entre esses átomos de oxigênio. E desestabilizou a camada de ozônio e fez verdadeiras crateras, né? E graças a essa formação dessa camada de ozônio,
que os seres vivos conseguiram explorar o meio ambiente. Se não fosse essa proteção natural, seria impossível os seres vivos andarem à vontade pelo planeta Terra. Por quê? Porque eles iam andar e, obviamente, eles seriam, vamos dizer assim, contaminados pelos raios, né? Os raios ultravioletas, eles causam uma alteração muito grande no DNA das nossas células e levam à formação de tumores gravíssimos. Outra coisa que ele também faz é causar aí alteração no comportamento do nosso sistema imunológico. Então, essa proteção natural, ela é extremamente importante para a nossa sobrevivência, né? E o que a gente está fazendo aí? Com o uso indiscriminado aí na década de 80, a gente acabou fazendo buracos, e que a gente tem buracos até hoje, tá? Ela tá se reestruturando, essa camada de ozônio, ela tá se refazendo, só que são coisas que a gente demorou aí 1 ano para destruir, sendo que demora 50 anos aí para ela começar a se refazer, né? Então, realmente são coisas que a gente precisa começar a repensar. E essa sexta grande extinção, fica aí uma grande pergunta para vocês, tá? Pra gente poder refletir. Nós, devido às nossas aí necessidades, devido às nossas, às vezes nem necessidade, né? Às vezes as nossas tecnologias mesmo. A gente quer voar, a gente quer andar de carro, a gente quer ter moto, a gente quer queimar combustível. Então, devido a tudo que o ser humano faz, as ações humanas, nós estamos pagando um preço muito alto por emitir muito gás carbônico, muito metano, que é o CH4, principalmente. Esse metano, ele vem do processo de ruminação, né, dos seres ruminantes, então, principalmente das vacas. A gente cria muito gado para nossa alimentação. E o óxido nitroso, que é um outro gás que vem de fertilizantes aí, que também é extremamente aquecedor. Então, esses 3 gases são os gases que nós chamamos de gases estufas. Eles estão se acumulando na camada atmosférica e nós estamos sim alterando a temperatura do nosso planeta de uma forma muito mais rápida do que a natureza fez nas extinções anteriores. Então fica a pergunta, tem cientistas aí que questionam, tem pessoas que questionam, tem muitos cientistas que acreditam, eu acredito nisso, né? Acredito que realmente a gente está indo para essa grande sexta extinção e eu espero que a gente tenha mais consciência do nosso planeta, das consequências dos seres humanos, das ações dos humanos no nosso planeta. Bom, pessoal, ficamos por aqui então com essa aula de hoje. Eu encerrei aqui na página 41 e eu gostaria então que vocês abrissem os livros na página 42 e fizessem os exercícios de 1 a 6, tá? Os exercícios de 1 a 6. Eu vou gravar mais uma aula para vocês, que vai ser a aula aí da próxima unidade. E nessa aula eu faço a correção dos exercícios, tá? Só que eu vou fazer assim, ó. Eu vou começar a aula e aí eu já coloco a correção dos exercícios, a gente faz um pouquinho, eu já começo então a unidade 2, porque a correção, como sou eu que tô fazendo, ela vai ser um pouquinho de uma forma mais rápida, tá bom? Bom, dúvidas, leiam os exercícios e a gente tira lá no nosso chat online.